todos a refletirmos na palavra de Deus nesta hora. No texto bíblico de João, capítulo 14, onde nós leremos aqui do verso 4 ao verso 11. E nós daremos seguimento à exposição do Evangelho de João. Vai completar um ano que estamos aqui refletindo no Evangelho de João. E nós hoje estaremos a refletir num texto maravilhoso, em que Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Um texto que certamente você conhece, talvez você tenha ele, inclusive, decorado. E nós vamos refletir nesse trecho, nesse texto, e no que está antes e depois dele. Quem é Jesus? Jesus é o único caminho. Essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é uma mensagem exclusivista. Sim, Jesus é o único caminho. É o que você pôde observar aqui desde o início do culto. Salvo pela graça, somente pela graça, por meio da fé depositada em Jesus. Porque Ele é o único caminho. Só em Jesus nós encontramos a graça, o amor, a paz, o descanso. Só em Jesus nós nos vemos envolvidos em amor que nos traz grande alegria. Diante da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade, Jesus é o único caminho para a salvação, a qual todo discípulo reconhecerá como a verdade para a sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um Deus santo, um homem pecador. Como que podemos colocar essas duas pessoas no mesmo ambiente, senão por Jesus fazendo a mediação? Porque se não for por Jesus, nós, diante de Deus, estaremos diante de um justo juiz que estará impetrando a nossa condenação eterna. Mas pela fé no mediador, esse Deus, justo juiz, nos chamará de filhos, seus filhos. Cantemos, leiamos o texto de João 14, do 4 ao 11. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas, de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Jesus é o único caminho para que o homem encontre Deus como Pai. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. No que tange a salvação, só há um caminho que leva a Deus. Só há um caminho que nos conduz ao trono da graça do Senhor. E esse caminho se chama Jesus, o Cristo. Alguns pensam que, por serem sinceros,
por serem devotos, zelosos, isso os fará alcançar a salvação. Talvez você já tenha tido esse tipo de ideia na sua vida, ou até mesmo já fez considerações sobre a vida de pessoas do seu relacionamento, dizendo: se fulano não for para o céu, ninguém vai. Por quê? Porque ele é muito sincero, ele é muito zeloso. Mas isso é o que a religião diz, porque é pela graça que somos salvos, por meio da fé, e não pelo que eu fiz, ou pelo que eu deixei de fazer. Sinceridade, zelo, dedicação, boas obras, contribuições financeiras na igreja, nada disso me propicia a salvação. Só por Jesus é que nós somos salvos. Ele é o caminho que nos proporciona a experiência com a verdadeira religião. Porque a verdadeira religião não vem dos homens. A verdadeira religião vem do próprio Deus. É nele que devemos crer, tanto pelo que ele diz, como também pelo que ele fez. É isso que nós vamos considerar aqui. Jesus dizendo para os seus discípulos: creiam, porque durante 3 anos vocês me ouviram. Creiam, pelo menos pelo que vocês viram. Vocês não viram o que eu fiz? Creiam, porque diante da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade, porque nós somos pecadores, desde o mais jovem aqui entre nós até o mais idoso, somos todos pecadores, e como pecadores estamos debaixo da ira de Deus. Mas o que nos faz sair de debaixo da ira de Deus? A graça, a maravilhosa graça que é manifesta pelo Filho, que é o único caminho para a salvação, a qual todo discípulo deve reconhecer como a verdade para a sua vida. Não, eu não abro mão de Jesus. Eu não abro mão do caminho da cruz. Sim, seguirei por esse caminho, pela graça de Deus, até o último dia de minha vida. Perseverarei porque Ele me preserva, porque do contrário, se Ele não me preservasse em suas mãos, eu não conseguiria seguir adiante neste caminho, que é, sim, um belo caminho, um maravilhoso caminho, o caminho para o encontro com Deus. É o primeiro ponto que quero aqui destacar nesta noite. Jesus é o caminho para o encontro com Deus. Versos 4, 5 e 6 de João, capítulo 14. Jesus é o caminho para que você e eu encontremos Deus e o chamemos de Pai. Diante da afirmação de Jesus, que seus discípulos conheciam o caminho para onde ele seguiria, ele acabou sendo interpelado pelo Tomé com 2 questões. Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. E como é que podemos saber o caminho? A leitura que Jesus fazia do seu grupo de discípulos era uma leitura mais positiva do que a leitura que os próprios discípulos faziam de si mesmo. Enquanto Jesus, ainda que soubesse que os seus discípulos estavam no jardim de infância da igreja, eles estavam na classe do berçário da igreja do Senhor, mas eles caminharam 3 anos com Jesus. Então ele sabia: olha, vocês sabem o caminho. Mas o Tomé disse: Senhor, a gente não sabe nem para onde o Senhor vai, muito menos sabemos qual é o caminho. Jesus considerava que aquele grupo, aquele jovem grupo de discípulos, conhecia o caminho, conhecia o destino, porque Jesus tinha como destino voltar à glória junto com o Pai. E ele era o caminho. Por isso que ele assegurou aos seus discípulos: vocês conhecem o caminho, porque eu sou o caminho. Qual seria a razão de tamanha desatenção desse grupo?
de não saber o caminho, de interpelar Jesus: Senhor, qual é o caminho? A razão de tamanha ignorância do discípulo Tomé, que foi compartilhada com os demais, porque ninguém ali interrompeu o Tomé e falou assim: ô Tomé, que pergunta mais boba, ele é o caminho, e ele vai voltar para a casa do Pai, ele não disse isso agora? Ninguém falou, todo mundo ficou quieto, esperando o que Jesus ia dizer. Sabe qual é a palavra-chave para isso? Expectativa equivocada. Meus irmãos, muitas vezes nós erramos e fracassamos em nossa caminhada cristã porque temos expectativas que não são as expectativas de Deus, que não são as orientações de Deus. Observem só, Jesus estava dizendo aqui que ele ia voltar para a casa do Pai. Jesus estava dizendo aqui, como ele viveu isso, ele mostrou isso, ele desenhou isso, que ele era o caminho. Toda vez que ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a água da vida, todas essas expressões eram para dizer: olha, é aqui, ó, é comigo, venham comigo. Mas aquele grupo, eles tinham expectativas que não eram as expectativas 100% ortodoxas. Eles estavam pensando: Jesus vai viajar para onde? Tanto é que eles discutiam entre si quem era o maior no reino dos céus. Expectativas distintas fazem com que façamos, às vezes, perguntas que são tolas. Para onde o Senhor vai? Sabe aquela famosa pergunta de aluno em sala de aula, em que o professor está tratando de um assunto, o aluno está desatento, aí depois ele pergunta: para onde o senhor vai? A aula já acabou, eu vou para a próxima sala. Já acabou? Sabe, desatenção? Você já foi assim? Você já foi esse aluno meio que desatento? Está viajando na aula, aí depois: opa, para onde o senhor vai? Tomé, e não só Tomé, todos aqueles discípulos estavam com expectativas erradas, com desatenção, de modo que eles não olhavam para Jesus indo para os céus, mas pensavam: ah, Jesus deve estar indo para algum lugar. Qual é o lugar? Qual é o caminho que ele vai usar para ir para esse lugar? Eles caminharam, irmãos, 3 anos com Jesus. Ainda que o conhecimento do caminho e do destino de Jesus fosse pequeno, fosse superficial, e estava aqui no coração deles, porque Jesus disse: vocês conhecem o caminho. Mas, mesmo assim, Tomé disse: não sabemos qual é o caminho, para onde o Senhor vai, qual é o caminho. Às vezes, meus irmãos, nós temos o conhecimento, mas sabe qual é o problema? Nós não aplicamos o conhecimento. Esse tem sido um grande problema na vida da igreja. Ela tem muita informação, mas ela não aplica aquilo que ela aprende, aquilo que ela ouve. Então isso cria situações nebulosas e dúvidas que não deveria se ter, mas elas passam a existir. O problema não é a falta de conhecimento, o problema é a necessidade de um reordenamento da minha vida, do meu coração, do apreço que eu tenho às palavras de Jesus, que eu ouço dia após dia, das mais diversas formas, inclusive nos cultos em que eu congrego com a minha igreja. A verdade do Evangelho, ela está clara, ela está muito clara na vida de todo aquele que ouve a mensagem. Ela se manifesta através dos símbolos do batismo, da ceia. Ela é desenhada para nós, de modo que saibamos quem é Jesus, saibamos que Ele é o caminho e de que não há outro meio de ser chamado por Deus de filho, senão por Jesus. Através da Bíblia, meus irmãos,
nos acostumamos a ouvir a mensagem da soberania de Deus. Quem não sabe aqui que Deus é o Criador dos céus e da terra? Quem aqui não sabe que Deus é o sustentador de todas as coisas? Reconhecemos seu poder criador, reconhecemos seu poder sustentador. Quem não sabe que nós somos todos pecadores? E não é uma questão meramente abstrata. Não estamos diante de uma questão abstrata. Em tese nós somos pecadores. Não. Há evidências claríssimas de que não existe um justo, nenhum sequer neste mundo. Todos somos pecadores. Todos nós, meus irmãos, somos corruptos. A gente já nasce corrupto. E uma criança, para fazer o que é errado, não precisa de muito, porque ela já nasce com essa tendência desde a sua infância. Entendemos então que precisamos de salvação, porque olhamos para a nossa volta e falamos: a coisa está difícil. Em termos psicológicos, está difícil. Em termos emocionais, nos sentimos muitas vezes vulneráveis. Em termos familiares, olhamos para o casamento e falamos: olha, alguma coisa precisa melhorar. Olhamos para a vida dos filhos e dizemos: Senhor, o que serão deles? Olhamos para o trabalho e falamos: Senhor, amanhã é segunda-feira, como é que vai ser? Mais essa semana de luta. Olhamos para a sociedade e dizemos: Senhor, até quando? Olhamos para o ambiente do mundo, a geopolítica mundial e dizemos: Senhor, mais e mais conflitos. E diante de tudo isso, diante das dores, diante dos sofrimentos que são aleatórios, reconhecemos. Aquela mensagem lá que a gente ouve é de fato a mensagem de salvação. A gente conhece, mas às vezes não aplica. Conhecemos a história da salvação, porque dela ouvimos desde a infância, alguns aqui. Mas conhecer sem aplicar é como se olhar no espelho e depois sair. Já dizia Tiago em sua carta. Jesus, meus irmãos, é o início, o meio e o fim para a vida do homem que quer encontrar a razão de ser da sua história neste mundo. Se você olhar aí fora, todo mundo quer encontrar o propósito para a sua vida. Todos querem encontrar o propósito para a sua vida. Mas não são todos que querem reconhecer que o propósito para a sua vida não está aqui dentro, está fora. É Jesus que precisa passar a morar em sua vida. Jesus é o caminho para o céu. Jesus é a vida eterna. Se eu quero, meu irmão, minha irmã, encontrar a verdade, eu preciso encontrar Jesus, porque Jesus é a verdade que me justifica, a verdade que me santifica, a verdade que me garante a glória no último dia. Jesus é o caminho para o céu. Jesus é o caminho da paz do homem com Deus. Jesus é o caminho que me liberta da escravidão do pecado, aquele pecado em que eu digo para mim mesmo: Senhor, eu não quero mais fazer isso, mas eu não consigo. Eu me volto novamente a essas mesmas práticas, que são práticas que arrebentam com a minha vida, que arrebentam com a minha família, que comprometem o meu trabalho. Senhor, miserável homem que sou, quem me salvará do corpo desta morte? E o Espírito então fala por meio da palavra: Jesus, o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a vida que me promete abundância, satisfação, contentamento, enquanto que o ladrão
O nosso inimigo promete destruição. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, e só Jesus, é o caminho para que você encontre com Deus. Para que você encontre Deus, conheça Deus e possa com Ele desfrutar de um relacionamento íntimo, profundo. Não há outro meio de encontrarmos Deus e o chamarmos de nosso Pai que está nos céus, senão por Jesus Cristo. Paulo dizia em 1 Timóteo 2,5, Ele é o mediador entre Deus e os homens. E foi o mediador entre Deus e os homens através do seu ato voluntário, realizado na cruz do Calvário, quando Ele deu a sua vida em resgate do seu povo. Quando olhamos para nós, observamos, somos indignos de estar aqui. Quando olhamos para nós, reconhecemos, somos indignos de desfrutar daquilo que temos desfrutado. Deus nos deu tantas bênçãos, nós não merecíamos nenhuma dessas bênçãos. Merecíamos, sim, punições. Às vezes algumas pessoas questionam por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas entenda uma coisa, só existiu neste mundo uma pessoa boa, em que ocorreu coisas ruins com ela. E essa pessoa foi Jesus. Porque todos mais, isto incluindo você e eu, somos pessoas que sofremos coisas ruins, mas também nós somos pessoas ruins. Pessoas decadentes, depravadas. E basta você olhar para as suas fantasias para que você reconheça a sua decadência. Você não precisa mostrar nada do que você fez. É só você olhar para dentro de si e ver algumas imaginações que você tem. E ver alguns tipos de pensamentos que passam por vezes na sua mente. Eles não se tornam realidade, graças a Deus. Mas eles mostram para você, mostram para mim, que nós somos decadentes. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Estávamos destituídos da presença de Deus, mas pela fé no Filho de Deus, fomos reconciliados com Deus. Fomos então chamados de seus filhos. Encontramos paz, encontramos perdão, encontramos salvação. Diante dessas verdades, diante dessa palavra de que Jesus é o único caminho para o encontro com Deus, a primeira consideração que faço, meu irmão, minha irmã, a todos que aqui estão presentes, àqueles que nos acompanham pela internet, é que é preciso andar com Cristo, porque Ele é o caminho. É preciso aprender com Cristo, porque Ele é a verdade. É preciso viver Jesus Cristo, porque Ele é a vida. Aí eu pergunto, você tem andado com Cristo? Porque se você não tem andado com Cristo, você não está no caminho, mas sim num descaminho. Você tem aprendido com Cristo? Aquilo que você tem aprendido com Cristo, você tem aplicado à sua vida? Se você não tem aprendido com Cristo, você não está vivendo a liberdade de Cristo, mas continua escravo de si mesmo. Você vive Cristo ou vive seus próprios desejos, as suas próprias paixões? Seus desejos, suas paixões te levam a comportamentos mundanos que redundarão em brigas e mais brigas na sua vida.
há uma completa confusão, não apenas aqui dentro, mas também na sua vida social e até na tua relação com o meio ambiente. Você precisa da vida, e a vida tem nome, é Jesus, a fonte de toda vida. Só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus é que nós temos paz com Deus, só por Jesus encontramos paz, alegria, consolo diante dos infortúnios desta vida, porque eles não pedem licença, eles saem entrando na tua vida e desestabilizam toda a tua história. Por mais providente que você seja, por mais organizado que você seja, a vida às vezes ela simplesmente arrebenta com todo o teu planejamento. Mas Jesus é o caminho que te põe num lugar mais alto do que você e te fundamenta para que essas circunstâncias não te abalem. Quem conhece Jesus, conhece a glória de Deus. É o segundo ponto que quero destacar nesta noite. Quem conhece Jesus, conhece a glória de Deus. Verso de número 7, 8 e 9. Paulo já dizia na carta aos Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem daquele que vedou ao seu próprio povo construir imagens. Lembra do segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. O que você pensa que Deus estava ali estabelecendo no Sinai, com esta ordem ao seu povo que saía do Egito rumo à terra prometida? Eu não quero que vocês façam imagens de mim. Eu quero que vocês me sigam pela palavra e não pela imagem. Porque fazer imagens de Deus é desonrar a Deus. Fazer imagens de Deus é obscurecer a glória de Deus. Fazer imagens de Deus é trazer ideias falsas a respeito do caráter de Deus. Fazer imagens de Deus é algo que Deus proíbe. Mas se você quer conhecer Deus de modo amplo, de modo profundo, de modo verdadeiro, olhe para Jesus. Quem conhece Jesus, conhece Deus em sua majestade, em sua glória, em sua beleza. Os discípulos conviveram ao longo de 3 anos com um Deus encarnado, chamado de Emanuel, Deus conosco. Mas aqui chegaram no desfecho da história de Jesus, entre os homens, um tanto que desatentos. É próprio do homem às vezes ficar desatento, né? Às vezes a gente fica aqui desatento. Opa. Você dá uma piscada. E aqui os discípulos estavam desatentos. Estavam agindo de modo muito juvenil em seu conhecimento de Deus. Porque Jesus ali observa que os discípulos estavam querendo que Jesus pudesse mostrar para eles quem é o Pai. Há uma relação íntima, meus irmãos, entre o Pai e o Filho. Essa relação íntima, Jesus aqui colocou claramente na segunda parte do verso 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não usou ninguém vai ao Pai, mas vem, porque Ele e o Pai são um. O que nós podemos aqui dizer é que quem conhece o Filho sabe quem é o Pai. E só há uma forma do homem conhecer a Deus. É por meio do Filho. Senão ele vai ser mais um religioso.
Essa íntima relação entre o Pai e o Filho deve ser por nós recebida, usando a expressão de Paulo aos Filipenses, com temor e tremor, mas também com muita gratidão e com um coração cheio de alegria, que recebe essa palavra. O Pai e o Filho estão juntos. O discípulo Filipe, ele, quando ouviu a mensagem de Jesus, ficou um tanto que afoito. E ele então pede: Senhor, mostra o Pai para a gente, porque isso nos basta. Mostra o Pai, que a gente vai ficar satisfeito. A gente já entendeu que o Senhor vai embora, mas antes de ir embora, mostra o Pai. Imagine Jesus ouvindo isso. Como assim, mostra o Pai? Eu caminhei com vocês 3 anos. Vocês estão perguntando, vocês estão querendo que eu mostre o Pai? O que eu mostrei para vocês ao longo desses 3 anos? Jesus recebeu um pedido de um grupo desatento, que ouviu o sermão do monte, que ouviu o sermão profético, que ouviu outros sermões de Jesus, que caminhou com Jesus, que almoçou junto à mesa com Jesus, que ceou com Jesus, que viu Jesus operando milagres, curando paralíticos, leprosos, surdos, cegos, ressuscitando pessoas dos mortos. E eles perguntaram: Senhor, pediram, mostra o Pai. Filipe foi censurado aqui por Jesus, porque depois de tanto tempo de convívio, como é que ele poderia pedir uma coisa dessa? Não havia sentido nisso. Como é que você me pede para mostrar o Pai se eu estou aqui? Eu e o Pai somos um, e isso Jesus já havia dito anteriormente em João capítulo 10, verso 30. Meus irmãos, em Cristo nós vemos a glória de Deus. É pertinente um homem querer conhecer Deus. Contudo, ele precisa entender que ele não vai conhecer Deus por outro modo, senão por meio de Jesus Cristo e este crucificado. Há muitas pessoas que veem Cristo, um homem importante na história. Há muitas pessoas que veem em Cristo um homem de muita sabedoria, um homem ilustre. Porém, Jesus é mais do que isso. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem conhece o Filho, conhece aquele que é o primeiro e o melhor dos seres, Deus. Por quê? Porque Deus Pai e o Filho estavam juntos desde antes do princípio da terra e dos céus. Pai, Filho e Espírito Santo são um em sua essência, ainda que 3 em personalidade. Estamos aqui diante de um mistério chamado Trindade, que vai além das nossas capacidades intelectuais de compreensão e ao qual nós devemos apenas acolher numa reverente adoração. Aqui, meus irmãos, quero fazer a segunda consideração, a partir desse texto, que é somente à luz da mensagem do Evangelho que o homem encontra Deus. Meus irmãos, não há como encontrar Deus senão pelo Evangelho. As pessoas hoje querem encontrar Deus, mas querem rejeitar o Evangelho. Dizem que o Evangelho é uma mensagem que é escandalosa. Dizem que o Evangelho é uma mensagem muito violenta. Dizem que o Evangelho é uma mensagem que é loucura. Porque assim diziam os judeus e os gentios. Isso é loucura. Isso é um escândalo. Como assim? Deus se faz carne e morre na cruz? Que coisa violenta. Mas é essa mensagem do Cristo crucificado que nos garante justificação, santificação e glorificação, que aqui cantamos no início do nosso culto. Perdão, graça
vida limpa, santa, pronta para o serviço e uma glória futura. Isso só vem por meio da mensagem do Evangelho. Nós temos hoje em Cristo mais da glória de Deus do que todos os expoentes do Antigo Testamento. Abraão não teve esse vislumbre da glória que nós temos. Nem Moisés teve essa experiência que nós temos hoje, porque nós temos a verdade toda na palavra, apontando para quem é Jesus, e o Espírito da palavra operando em nossos corações. Então, se você hoje ouve essa voz, não endureça o seu coração, porque é certamente essa mensagem que vai impactar consideravelmente a sua qualidade de vida no tempo presente, sem falar do que você experimentará no mundo vindouro. Cremos em Deus, e cremos em Deus por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Caminho para o último momento de nossa reflexão nesta noite, versos 10 e 11. Em que os discípulos deveriam crer conforme Jesus? Segundo Jesus, os discípulos deveriam crer nessa relação íntima que existia entre ele, Cristo, e o Pai. Ele já havia dito anteriormente: eu e o Pai somos um. Ele já havia dito a um grupo de judeus que quase que o matou: antes que Abraão existisse, eu sou. Na ocasião de João 10:30, por exemplo, ele afirmava que ele e o Pai eram um, num contexto em que ele dizia para os seus discípulos: o Pai me deu vocês são minhas ovelhas, vocês estão em minhas mãos, ninguém pode tirar vocês de mim, apontando para a nossa segurança da salvação. Ela é algo que ninguém pode tirar, nem mesmo nós. Eu não quero mais ser salvo. É impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer na vida de quem foi encontrado por Jesus Cristo. Mas no passado, irmãos, houve pessoas que não criam nisso, que Jesus é Deus. Houve pessoas no passado que, inclusive, tumultuaram a vida da igreja, dizendo que Jesus não é Deus, mas que Jesus foi criado por Deus e que Jesus não tinha da essência de Deus. Ele era uma pessoa importante, mas ele não era Deus. Estou falando de Ário, membro da igreja em Alexandria, que deu muito trabalho para o pastor da igreja de Alexandria, Atanásio, porque Ário defendia a ideia de que Jesus fora criado por Deus. Ideia esta que é defendida hoje por uma seita que vira e mexe, está batendo na sua porta. Que Jesus não é Deus, mas ele fora criado por Deus, negando assim a divindade de Jesus. Meus irmãos, se nós negarmos a divindade de Jesus, por que nós estamos aqui? Nós do início do culto até agora só falamos dele. Ele é a razão de ser da nossa vida. Nós cantamos que ele é o motivo de nossa canção. Atanásio, bispo de Alexandria, com firmeza defendeu de que Jesus é Deus. Ele tem a mesma essência de Deus. Na essência, uma pessoa. A personalidade, pessoas distintas. E daí que surgiu o chamado Credo Niceno, que se tornou uma síntese, um resumo de nossa fé, destacando sobre a Trindade. E esse Credo Niceno, que foi elaborado na cidade de Nicéia, por isso que recebeu esse nome, no ano de 325 depois de Cristo, diz assim: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas
visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma essência que o Pai. Por ele foram feitas todas as coisas. Por nós e para nossa salvação, desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Foi crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Virá novamente com glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. O Pai e o Filho. E o credo termina falando sobre o Espírito. E cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida. Ele procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou por meio dos profetas. Cremos em uma só igreja, santa, católica e apostólica. Só não é romana. Mas somos uma igreja santa, católica e apostólica. Nós somos católicos. Nós somos apostólicos. Só não somos romanos. Afirmamos um só batismo para o perdão dos pecados. Aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. Assim, no 4º século da era cristã, Atanásio e a liderança da igreja refutou as ideias de Ário e reafirmou: Jesus é Deus. E quem crê em Jesus é salvo por Deus. As palavras de Jesus aos seus discípulos era para que eles crescem nele, como o eterno Filho de Deus, que era um com ele, ainda que distinto dele. O Pai e o Filho. Jesus é um com o Pai, ainda que distinto do Pai. E ele dava 2 motivos para que eles pudessem colocar a sua fé em Jesus. Primeiro, porque Jesus veio a esse mundo não para falar de si mesmo, mas para ensinar a doutrina de Deus. João capítulo 7, versículo 16. E segundo, Jesus veio a esse mundo para fazer as obras do Pai. Ele disse, certa vez, precisamos fazer as obras do Pai enquanto é dia. A noite vem, não dá mais para trabalhar. Focado em fazer as obras do Pai e focado em ensinar a doutrina de Deus. No passado, meus irmãos, diante da glória que enchia o templo, você tem essas informações nos livros históricos do Antigo Testamento. Os sacerdotes, quando a glória enchia o templo, os sacerdotes caíam. Diante da Shekinah, os sacerdotes caíam. Hoje em dia tem gente querendo cair, né? Falando que a glória de Deus encheu o templo. Isaías, quando viu a glória do Senhor enchendo o templo, ele não caiu. Ele pôs a mão na cabeça e disse: ai de mim, estou perdido. Mas nunca na história a glória de Deus se manifestou de forma tão extraordinária como quando ela veio ao mundo e habitou corporeamente no corpo daquele que foi chamado Jesus, filho de Maria. Sim, a Shekinah de Deus foi revelada de uma forma nunca antes conhecida na história. Paulo diz, Colossenses 2:9, pois nele, Jesus, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Porque o problema não está no corpo.
aqueles que dizem, o problema é essa carne aqui pecaminosa, o problema não está nesse corpo, o problema está nessa mente depravada, porque o corpo apenas segue o que a mente depravada manda. E Jesus tinha um corpo que habitava toda a glória de Deus. Você precisa crer nisso, confiar nisso e viver essa verdade em sua vida. A última consideração que faço nesta noite: é preciso saber em quem nós cremos. Você conhece aquele em quem você crê? Nós cremos num Filho cuja palavra ensinada é a palavra de Deus. Nós cremos num Filho de Deus que veio ao mundo realizar a obra de Deus. Nós cremos no Filho de Deus que veio ao mundo para fazer aquela que era a vontade de Deus, salvar a sua igreja por meio da loucura da crucificação. Você precisa crer em Deus. Você precisa crer em Deus por meio de Jesus e este crucificado, que fez da cruz a sua glória, trazendo vida à nossa vida por meio da fé que nele depositamos. Por isso concluo dizendo a você, meu irmão, minha irmã, diante da santidade de Deus, contrastada com a nossa pecaminosidade, não tenha dúvida, Jesus é o caminho. O caminho não é o seguir os ritos, o caminho não é o congregar na igreja, o caminho não é fazer contribuições, o caminho não é fazer boas obras, ainda que tudo isso seja parte da nossa vida cristã, mas como resposta à obra da graça realizada em nossa vida, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, que todo aquele que diz amar a Deus precisa seguir Jesus. O caminho para a vida eterna é o caminho chamado Jesus Cristo. Esse caminho, ele é experimentado por todo aquele que, ouvindo a mensagem, se arrepende e crê e confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. Só por Jesus é que nós somos salvos. Vamos cantar essa canção e encerrar nosso culto professando a nossa fé. Irei para o céu, sim, mas não porque eu sou bom. Irei para o céu por causa de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé?